Ô Vinícius, agora somos nós então, vamos lá, comigo aqui ó, chega o rei. Começa agora mais um programa Gui Boa Ventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde para você. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boa Ventura. A partir de agora vamos discutir com você a notícia. Vamos falar primeiro do tempo. Na tela, minha bela e querida Patos de Minas com céu nublado. O tempo é de promessa de chuva, viu? A previsão é de pancada de chuva. Ontem nós falávamos disso, começamos o programa, estava mais ou menos assim. Terminamos o programa com uma chuva forte aqui em Patos de Minas, provocou vários estragos, inclusive a gente vai ver isso hoje. Então a previsão é de chuva para o decorrer do período. 28 graus agora, a máxima de 30%, 62% a umidade relativa do ar. Lagoa Formosa e Lagamar com indicativos também aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram aparece aí na tela da sua televisão. Tudo isso para você falar diretamente com a nossa produção. Aqui você reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas para os nossos entrevistados. Você também pode fazer o seu comentário, né? E o programa é feito especialmente para você. Para quem participa aqui, sexta-feira tem o sorteio de uma cesta recheada com produtos Copatos e uma caixa com produtos da Cenil. Confira agora os destaques do programa desta terça-feira com Matheus Borges na tela. Temporal provoca estragos, registro de vias alagadas e destruição do asfalto. Você é o repórter. Telespectador registra queda de árvore. Chuva deixa carro preso em enxurrada. Mulher fica ferida após acidente. Portão caiu sobre ela. Bueiro causa problema. Morador cobra providências porque ele está coberto. Advogado do povo. Conheça os direitos da aposentadoria rural. E bloqueio vacinal contra raiva. Ação acontece após confirmação da doença em um equino. Hoje é 7 de fevereiro, o programa Gui Boa Ventura já começou. E nós começamos com o Matheus Borges participando aqui conosco, falando do Você é o Repórter, né, dando dicas para você do como é que você pode participar do quadro Você é o Repórter e falando também a respeito de Covid e etc, etc. Matheus, boa tarde para você. Oi Gui, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão acompanhando o programa. É exatamente, você que está em casa pode ser um repórter aqui do nosso programa. Para participar é muito fácil, o WhatsApp está aparecendo na tela, 99947-4515. Você que está acompanhando agora o nosso programa, vai pegar o seu telefone e vai colocar ele assim, ó, deitado. E aí você vai falar o seu nome e o lugar de onde você está falando. Sendo assim, você vai registrar o fato que causa a sua curiosidade, que chama a sua atenção e causa revolta em você também. Por exemplo, com essa chuva toda aqui, Boa Ventura, após aquele temporal de ontem, onde está estragado, manda pra gente. Tem mato alto aí perto da sua casa? Pode mandar nesse nosso WhatsApp também. Além disso, você que tem em casa pode ficar à vontade para mandar a sua sugestão, o vídeo, enfim, é você que está em casa sendo o repórter aqui do programa Gui Boa Ventura. Pegue seu telefone então, grave com ele deitado, diga o seu nome, o lugar de onde você está falando, mande para cá no 99947-4515. Gui Boa Ventura. Muito bem, Matheus, vamos lá com as informações a respeito da Covid e outras informações que você tiver aí. Chegamos então com os números da Covid-19 no Brasil aqui, porque nas últimas 24 horas o país registrou 9.828 novos casos da doença. 78 brasileiros perderam a vida em decorrência da Covid-19 no nosso país. Virando a página agora, vamos falar do nosso estado, Minas Gerais. Porque também nas últimas 24 horas, Gui, o estado registrou 1.391 novos casos. Além disso, 11 mineiros perderam a vida em decorrência da doença. Vamos agora então com os números de Patos de Minas por meio do painel coronavírus. Os números são aí abastecidos pela prefeitura aqui
da nossa cidade, né? Vamos lá, então, 52 pessoas neste momento, Gui, se recuperam da Covid-19 em casa, são 624 óbitos. Nós não temos nenhum patense em leito de UTI, porém temos 2 patenses em leitos clínicos. E agora, como todos nós já sabemos, Patos é referência em saúde, temos 3 moradores de outros municípios internados aqui na cidade em leitos clínicos e na verdade não temos, né, nenhum registro em UTI de moradores de outros municípios. Gui Boaventura. Tá muito bem, Matheus, vamos fazer o seguinte, você vai puxar aquela matéria, já que nós estamos falando aí de mazela, né, você vai puxar aquela matéria das zoonoses lá, a respeito da raiva, para a gente falar aqui, você vai trazer a matéria daqui a pouco, logo após o recado que nós vamos dar aqui. Para a gente já estamos falando de mazela, vamos falar de raiva. E é bom que você aí da cidade preste atenção, você que é dono de cão, gato, dono de cavalo, de boi, de qualquer coisa, é bom você pensar, prestar atenção e pensar e tomar a sua providência assim que você ver essa matéria, né? Porque é complicado isso aí. Você volta já comigo, ok? Até já. Muito bem, está na hora de falar da Óticas Diniz. A Laísa está aqui comigo. Tudo bem, Laísa? Tudo bem, Gui? Tudo certinho? Jóia. Sem nenhum problema? Né? Tá com a mão fria? Gelada. Não, mão fria, coração quente. É isso aí. Eles estão desesperados lá para eu chamar o VT. Chama o VT. Eu não posso mudar nada aqui. Então vamos lá. Põe aí na tela. Alice é uma moça comedida. Para ela, menos é mais. Mas experimenta dizer para ela que começou o Liquida Tudo Diniz. Com a loja todinha, com preços irresistíveis. Alice? Ninguém resiste. Começou o Liquida Tudo Diniz. A loja toda com descontos imbatíveis. Corre lá antes que a Alice leve tudo. Muito bem, Laísa, quais são as novidades que você traz aí? Quais são as ofertas? Vamos lá. Boa tarde, pessoal de casa. Hoje vou mostrar aqui para vocês, trouxe alguns modelinhos, né? Que a gente tá aí com a promoção Liquida Tudo, Óticas Diniz. Alguns modelinhos de sol, que vai estar saindo com um preço muito bacana, gente. Vai estar saindo aqui, ó, por apenas R$90, né? Então, para quem quer parcelar, o óculos aqui diferencial, com essa haste aqui todo no amadeirado. Um óculos com proteção total, bem escuro, ó. E é um modelinho unissex, tá, pessoal? Então dá tanto para homem quanto mulher tá usando esse modelinho. E ele vai sair aí por apenas 10 vezes de R$9, tá? Mais alguns modelinhos aqui que eu trouxe. Esse também é um modelinho mais unissex, já com formato mais arredondado, ó. Com a hastezinha mais larga, um leve gatinho também, mas apesar de ter esse leve gatinho, também é um óculos unissex, tá? Então, assim, ele fica muito confortável no rosto, muito leve e traz essa lente também um pouco no degradê, tá? Já trazendo um diferencial em relação ao outro modelo que eu trouxe para vocês. Então, assim, são algumas das opções que a gente tem disponível lá na loja, tá? Vocês estarem dando uma passada, conferindo as nossas promoções e aproveitando essa super liquida mesmo, tá? Então, assim, são tanto armações quanto óculos de sol. A gente vai ficar aguardando vocês na rua Major Gotti 894, no centro de Patos de Minas. Muito bem, Laísa. E se você quiser também consertar o seu óculos, tá faltando um parafusinho, limpeza, dá um ajuste, sim, empena muito o óculos, né? Pessoal, esquece, dorme com óculos, Não Gui. é? Tá todo mundo cansado, tá todo mundo dormindo com óculos, acorda, o óculos tá todo torto. Mas é só levar lá pra gente que a gente vai fazer o ajuste, dar uma manutenção pra vocês. De graça. Grátis, gente. Só dá uma passadinha lá que tem todo o suporte pra vocês, tá? Um abraço, Laísa. Obrigada, obrigado, um abraço, tchau. Olha, após confirmação de um caso de raiva em equíneo, né, nós temos a repercussão disso. O Matheus está trazendo aí essa matéria aí, porque isso aconteceu aqui em Patos de Minas, né? E cadê o Matheus? Põe o Matheus aí comigo. Aí, ó. Colocaram você do outro lado agora, olha, tá vendo? Cada hora é uma coisa, né? Não é?
Então, ô Matheus, como é que é essa história aí da raiva em Patos de Minas? Isso é um negócio que preocupa demais, né? Porque raiva é uma doença que no humano não tem cura. Aliás, em nada não tem cura, né? No animal não tem cura e no homem também não tem cura. O negócio é evitar, né? Pois é, Gui, esse cavalo ele foi encontrado em uma propriedade rural bem próxima ao perímetro urbano aqui de Patos de Minas. É claro, como você bem disse, é uma situação que causa toda a preocupação, que acende o alerta. A Prefeitura de Patos de Minas já começou a desenvolver ações aí, onde a gente pode chamar de onde foi feito um cerco para a prevenção, para que outros animais não sejam infectados com a doença da raiva. Esse cavalo ele acabou já morrendo próximo, né? Então, nessa fazenda bem próxima ao perímetro urbano de Patos de Minas, e é o que a gente acompanha a partir de agora, na tela. O equino veio a óbito na zona rural de Patos de Minas após contrair raiva. A coordenadora de Vigilância em Saúde Ambiental, Geise Marques, afirma que o Instituto Mineiro de Agropecuária fez uma notificação e, como medida de profilaxia, o município está realizando um bloqueio de transmissão por meio de vacinação. Em que consiste esse bloqueio? Né? Pegar em um raio de aproximadamente 5 quilômetros de onde estava aquele animal, todas as moradias, né, que possuem cães e gatos receberão a vacina antirrábica. Mesmo tendo sido vacinados, né, no ano passado, na campanha antirrábica, a gente precisa revaciná-los, a gente precisa fazer o reforço desses animais para garantir que eles não vão transmitir o vírus da raiva. 10 agentes sanitários do Centro de Controle de Zoonoses irão visitar cerca de 2.300 residências em Patos de Minas, na zona rural, em uma região próxima ao perímetro urbano. Os nossos agentes sanitários do Centro de Controle de Zoonoses vão visitar as residências, né, de 4 bairros específicos aí, que é o Planalto, Campos Elísio, Industrial 1 e 2. E a gente vai visitar e revacinar todos os animais que estiver dentro dessa área de abrangência. A raiva é uma doença que aflige animais e pode ser transmitida para os seres humanos com um índice de letalidade de até 100%. Para os animais, né, um animal que esteja supostamente esteja contaminado pelo vírus da raiva, ele vai ficar babando, ele vai ter alteração de humor, né, pode ficar ou muito apático, quietinho, ou então agitado, né, provocando então as ranhuras, mordeduras, lambeduras, e é aí, né, que ele vai transmitir o vírus da raiva por meio da saliva. Geise atenta para o fato de que os seres humanos podem ser infectados por meio de secreções dos animais, como saliva e sangue. Nos humanos, as pessoas vão apresentar mal-estar, intensas dores de cabeça, né, que é a cefaleia, anorexia, um aumento de temperatura também é normal, né, e a anorexia é o emagrecimento intenso. E lembrar, né, que isso é um vírus de letalidade de aproximadamente 100%, ou seja, uma vez transmitidos aos seres humanos, nós temos aí casos, né, de pessoas que sobreviveram ao vírus da raiva, mas ficaram com diversas sequelas. Em caso de suspeita de raiva, os proprietários dos animais devem entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses por meio do telefone 34 3822 9624, para que um médico veterinário desloque até as residências para realizar a coleta e diagnóstico o mais rápido possível. Pois é, que Boaventura, como nós acompanhamos então, todo esse cerco já foi feito, a gente sabe do risco, da letalidade dessa doença. É bom reforçar que todas as pessoas que tiveram contato com esse cavalo que acabou morrendo em decorrência da raiva, essas pessoas foram vacinadas. Gui. Pois é, a preocupação é com os animais ali daquela região, né? Ali por lado do Jardim do Peluso, naquela região ali, não é? Foi ali naquela região ali. Tem um outro bairro para lá, que está para lá do Peluso, para lá do Céu Azul, para lá daquela região ali. Como é que chama? Me fugiu agora o nome do bairro lá. É o último bairro que tem lá. Esse bairro está muito próximo ali, né? Então, num círculo de 5 quilômetros em volta, aproximadamente isso aí, eles vão fazer essa vacinação, é isso? Exatamente. É isso? Um círculo, um raio aí. Então, esse é um assunto que a gente vai trazer amanhã de novo aqui no nosso programa, porque é um assunto extremamente importante, porque é uma doença que apareceu aqui, tem que tomar toda a providência. Há pouco tempo nós tivemos aí
um outro animal que foi encontrado aí, um morcego que foi encontrado morto aqui na cidade com o vírus, tinha o vírus da raiva. Sabe, é preciso ter cuidado com isso. Nós precisamos entender que é perigoso, porque se o vírus está aí, está espalhado aí, qualquer sinal liga nas zoonoses, né, para as zoonoses tomar a providência imediata, porque é uma doença que pegou, morreu, mano. Pegou o vírus da raiva, é 100% de letalidade. A Geise aí foi generosa, né? Próximo de 100%, não, é 100% de letalidade. Escapa não. Então é preciso tomar cuidado com isso aí, porque se você e é muito fácil se contaminar, né? Basta você, às vezes, a baba do boi, a baba do cavalo, a baba do cachorro, tá? Pronto, já basta para você se contaminar. Não precisa do cão, por exemplo, te morder, ou o gato. Na baba ele transmite o vírus da raiva e você está perdido. Então amanhã a gente volta nesse assunto. Combinado, Matheus? Tá combinado, Gui. Só fazendo parêntese aqui, aproveitando, amanhã a Yandra Faria estará de volta já aqui na direção do programa. Você vai sentir saudade, que eu sei. Você vai sentir saudade. O programa vai continuar aqui, mas deixa só eu agradecer a toda a sua equipe, que como sempre, todos os anos me recebe tão bem aqui. Deixa eu agradecer 2 pessoas, Gui. Agradecer a Pietra e também a Paula, que foram meus braços direito e esquerdo aqui, para que a gente pudesse levar esse programa ao ar. E claro, você e toda a nossa equipe. Obrigado sempre pela confiança. Você escutou o que o Luiz falou aí, né? Não ouvi. Não? Não. Tá Depois ótimo. você me conta. Tá ótimo, então. Nós é que te agradecemos sempre, ô Matheus. Obrigado sempre. Obrigado mesmo. A gente você sabe disso, você sabe. E você sabe do carinho que eu tenho por você, especialmente. Você me faz muita raiva, mas eu continuo tendo um carinho especial por você, sempre, né? Vamos juntos, Gui. Obrigado, viu? Vamos lá, deixa eu falar para você do Posto Água Limpa. Vinícius, vamos lá? Posto Água Limpa, Posto Quem? Posto Terra Nova. Rede Terra Nova de postos de combustíveis é onde você encontra um combustível de primeiríssima qualidade garantido pelo proprietário do posto, né? E você pode ter tranquilidade que você vai colocar no tanque do seu veículo um combustível que não vai trazer problema para sua máquina, né? Então você passe lá num desses postos aí, dos 3 postos, para fazer o seu abastecimento. E atenção, você que tem empresa, você pode fazer um convênio da sua empresa com a Rede Terra Nova de Postos de Combustíveis. Lá eles aceitam o cartão ValeCard para você não ter nenhum problema, né, Vinícius? Tem o cartão ValeCard aí para ninguém ter nenhum problema, para não ter burocracia nenhuma, para ser rápido, para sua empresa não ter nenhum problema, não perder tempo na hora do abastecimento do seu carro. O Posto Água Limpa fica no centro da cidade, Major Gotti, ali pertinho do antigo Balão da Vox. O Posto Quem fica na Ponto Chique 224, Vila Garcia. E o Posto Terra Nova fica na Avenida JK 700, entrada ali para o bairro Jardim Paulistano. Rede Terra Nova de Postos de Combustíveis, onde o seu veículo é bem tratado e você é bem atendido. Olha, na tarde de ontem, uma chuva forte atingiu, aliás, ela atingiu Patos de Minas, foi na hora do nosso programa, né? Nós mostramos aqui, Luiz Felipe me chamou a atenção, ele está sempre de olho lá na nossa câmera, né? Vamos mostrar de novo aí, ô Vinícius, como é que está o tempo agora, ó, tá lá. Você viu que já mudou o céu, né? Mas está nublado, o sol aparece entre as nuvens, 28 graus agora, a máxima deve chegar aí nos 30 e poucos graus. E também passando a informação, Matheus, nós temos 60% de chance de chuva na tarde de hoje. Então é muito provável que vá chover hoje à tarde aqui em Patos de Minas. E na chuva de ontem foi suficiente para provocar estragos na região central da cidade e vias de grande movimento. Vamos ver o que aconteceu, o que foi registrado pelo nosso pessoal depois da chuva de ontem. Põe na tela.
Foram apenas 20 minutos de chuva, mas a força dos ventos e a grande quantidade de água foram suficientes para provocar estragos em diversas vias da cidade. Na rua Ana de Oliveira, na esquina com o beco Alfredo Alves Barcelos, o asfalto estufou e foi arrancado em diversos pontos. Motoristas que conduziam pela via precisaram desviar do obstáculo, invadindo a contramão. Já os condutores de motos se arriscavam passando na beira do meio-fio. Muitos anos elas vêm enfrentando isso aqui. Sempre as primeiras chuvas, essa chuva mais forte, igual a de hoje, rebenta isso aqui tudo. E eles vêm aqui, jogam um asfalto preto por cima, na próxima chuva rebenta do mesmo jeito e só promessa. Não tem, a gente não vê os políticos fazer um projeto para arrumar isso aqui, porque isso aqui é o centro, a cidade todinha passa aqui. Os bairros lá de cima passam aqui, sobe para ir para o centro. E parece que os prefeitos, os nossos políticos, não preocupam com isso. Morador da rua Ana de Oliveira, Odilon Teixeira relata que aguarda providências do poder público há vários anos. Isso aqui fica cheio de barro, cheio de cascalho, o asfalto quebra igual vocês estão vendo ali. A gente vê de madrugada, cada batida de carro que cai aí é prejuízo para a população, mas eles não veem isso não. Já fizemos reunião diversas vezes, principalmente na época da prefeita Beia. Ela prometeu para nós que a verba já estava aqui, a verba deve ter voado, né, que até hoje não arrumou nada. Nós vem sempre lidando com essa rua cheia de buracos, cheia de barro. Aqui na Major Jerônimo, no cruzamento com a rua Diocleciano Mundim, uma das principais vias de acesso de Patos de Minas, a chuva provocou grandes estragos e arrancou alguns blocos que provocou uma cratera. Quem passa aqui pelo local com sentido à rua Padre Caldeira, aos fundos do mercado municipal, precisa desviar e invadir a contramão, o que coloca em risco os motoristas que passam pelo local, além dos pedestres que atravessam aqui por essa via. A rua Diocleciano Mundim termina justamente na rua Ana de Oliveira, local que foi tomado pela enxurrada, como é possível ver nos vídeos compartilhados nas redes sociais. Inconformado com a situação, ao longo dos anos Odilon teve que improvisar, colocando placas nos portões para evitar que a água dos alagamentos invada sua casa. A gente vai vivendo, vai aprendendo para a gente não ter a casa cheia de água, cheia de barro. Eu vou faço essas tampas aqui, tampa a água para não entrar. Já fiz um projeto lá de uma bomba que ela joga, quando começa a chegar água lá, ela joga tudo para fora, para a gente ter um pouco de paz contra a ameaça chuva. A orientação é que os motoristas dirijam com atenção e bastante cuidado para evitar os buracos até que os mesmos sejam asfaltados. Olha, tem uns pontos aqui na cidade que são pontos críticos e parece que é sabe, é uma coisa eterna, que a gente não vai ter uma solução para esse problema. Esse ponto aí da rua Ana de Oliveira é um deles. Ali nos fundos do shopping, né? É uma brincadeira aquilo ali. Né? O que aquele povo ali daquela rua sofre, né? O próprio pessoal ali da Major Jerônimo tem muito problema com a água. Nós não temos ali a rede pluvial e o que tem a partir dali, a partir do fundo do shopping ali, é insuficiente. E aí já descobriram que aquilo ali estava ligado, esgoto ligado na rede pluvial. É um Deus nos acuda a bagunça que é aquilo ali. E além disso, nós não temos nenhuma proposta, nenhum projeto, pelo menos, para solucionar esse problema ali. Jeito tem. Porque aquilo ali é com confluência de alguns pontos da rede pluvial, ou da água, né, que cai da chuva e que não cai em nenhuma rede, que corre para ali, em cima do asfalto. Tudo bem, mas é preciso ter um projeto para se começar a fazer alguma coisa. Ninguém se preocupa em fazer um projeto, só o remendo. Agora eles vão lá, remenda, corta o asfalto, remenda ali, está tudo certo, vamos esperar a próxima chuva. E o problema nunca será solucionado, porque nós temos problemas aqui que não vão ser solucionados. Nós não vamos ver esse problema solucionado porque nós não temos nem boa vontade para que isso aconteça, né? E podia ter, né? Podia ter, porque o povo fica cansado de pagar por remendo.
ao invés de pagar uma conta só e solucionar definitivamente aquilo. Ele vai pagando remendo, todo ano remenda, todo ano ali na Ana de Oliveira, remenda, né? E você vai somando isso aí numa roda de anos para ver quanto fica isso aí para o bolso do contribuinte. Comprar na Farmácia Nacional nunca foi tão fácil. Agora você pode comprar seus medicamentos, suplementos nutricionais, dermocosméticos e itens de perfumaria do seu jeito. Compre e receba no conforto da sua casa ou retire na Farmácia Nacional de sua preferência. Você pode ligar aí no 0800 100 24 24, pode mandar uma mensagem através do WhatsApp. Se preferir, compre pelo site farmacianacional.com.br, pelo drive-thru e também pelo iFood. Farmácia Nacional é mais comodidade e segurança para você. Farmácia Nacional faz muito bem. A chuva forte desta segunda-feira, ontem, fez com que 3 árvores caíssem. E o registro de 2 quedas na Avenida Patrício Filho e uma na MGC 354. O nosso telespectador flagrou o exato momento em que a árvore caía lá na Patrício Filho. E você, de casa, também participa do nosso programa, sendo o nosso repórter, sendo o repórter aqui do nosso programa. Põe na tela. Só água aqui, gente, olha aí. Mas é muita água. Ó, caiu uma água lá, ó. Vai cair mais. Só água. Vai ver agora, se Deus quiser. Muito bem, tá aí a participação do nosso telespectador, né? Você é o repórter. Pode mandar para cá que nós vamos mostrar aí para você na tela da televisão. Mande aí para cá. Faça a sua filmagem, conte de onde você está falando, fala o seu nome e tal. Você pode participar aqui mandando a sua imagem aí para o 99947-4515. Nos ajude a fazer o programa. Deixa eu falar para você da Clínica Odontológica Medic Mais. Põe aí na tela, pode rodar. Olá, meu amigo e minha amiga. Vim com você, Dr. Tiago Alves, da Medic Mais. E eu vou te mostrar a diferença, né, entre a dentadura e o protocolo. A prótese protocolo, hoje, ela é a melhor opção para quem perdeu seus dentes, né, ou que talvez precisa remover os seus dentes. Então, a prótese protocolo, a diferença maior dela é que ela é 100% parafusada, né? Então, essa característica de fixação dá liberdade total do paciente para mastigação. E também, né, já a dentadura, a única fixação dela é pela gengiva. Isso não dá garantia de estabilidade, né? E também a quantidade de material que uma dentadura tem, né? Isso faz o quê? Prejuízo na mastigação. O paciente também perde muito da sua absorção dos alimentos, né, do sentir o sabor dos alimentos, né, e também a questão, né, de não dar liberdade para comer o que quiser. Já o protocolo, ele é feito a partir de 4 implantes totalmente fixado, tá? E aí você pode realizar esse tratamento aqui na Medic Mais. Além de todas as próteses e implantes, né, a Medic Mais realiza o seu tratamento de acordo com a sua necessidade e o seu planejamento. Então agende aí a sua consulta comigo ou com toda a nossa equipe de especialistas da Medic Mais. Muito bem, e o doutor Daniel está aqui para convidar você para a Semana do Implante, que começou ontem, né, doutor? Isso. E vai até dia 10. Exatamente. Dia 10 de sexta-feira, é isso? Conhecido como sexta-feira. Conhecido também como sexta-feira, próximo dia 10. Não é isso? Então pode falar aí com o nosso telespectador. Exatamente. Boa tarde, Gui. Boa tarde a todos, né? Vim cá chamar vocês para a gente poder estar participando lá da Semana do implante. Não é só implante, mas a nossa ênfase maior vai ser no implante também. Pode ir lá fazer a sua avaliação comigo, ou se não com o Dr. Tiago. A equipe está lá toda pronta para poder atender vocês. É isso que eu queria te perguntar. Você fala Semana do Implante, uma pessoa vai lá e faz uma avaliação.
Né? Não vai pagar nada por isso. Não, nada. Nem pelos exames, nem nada. Pelos exames. Mas de aí radiografia. é o seguinte, chega lá, você tem que fazer um canal de um dente. Já não faz ali na hora, já não negocia na hora, exatamente. Você não dá o diagnóstico na hora para a pessoa? Além da gente já dar o diagnóstico na hora, o paciente já sai de lá também sem dor. Ele não vai ter mais dor, né? Ou ele vai ser atendido pela especialista naquele mesmo dia, ou ele vai estar passando por um clínico geral também, que vai estar tirando a dor dele já para poder deixar agendadinho para a especialista já poder fazer o canal dele já. Ou seja, dor o paciente não sente lá. Muito bem. Definido isso aí, passa para sua mão. Aí a competência é sua, né, Leide? Isso, vamos falar de... A negociação, aí também não tem dor na negociação, né? Não tem dor. A parte boa, né, Gui? É a parte boa, Gui. Boa tarde, pessoal. A Medic Mais, hoje, ela consegue facilitar para você fazer o seu tratamento odontológico. Então, você vai vir, vai fazer a avaliação. A semana é do implante, mas a avaliação é geral. Leidiane, eu preciso não do implante, mas preciso de um aparelho, de um canal, extrair algum dente, fazer uma limpeza. Então, essa semana é voltada para o seu tratamento. E nós parcelamos para você tanto no cartão, tanto no boleto. Atendemos convênios, né? Com o Fazerv, ali na Medic Mais você consegue o atendimento. Então, uma semana realmente especial, Gui. Uma semana, assim, diferenciada para você realizar o seu tratamento na Medic Mais. Então começou ontem e vai até sexta-feira. Isso. Lembrando que o nosso horário de atendimento é de segunda a sexta, de 7h30 às 6h30 da tarde. E aos sábados a gente atende de 8 até meio-dia. E tem a Blitz também, né, Leide? Isso, vai ter a Blitz, né, dia 9, na quinta-feira. A gente vai estar com a Blitz ali da saúde na Medic Mais. Medição de pressão, medição de glicose, dicas de saúde, distribuição de brindes, pipoca, né? Muita alegria ali, levando um pouquinho mais de saúde para você. Então, eu quero te convidar para você vir até a Medic Mais participar com a gente. Muito bem. Na próxima quinta-feira é a Blitz. Isso. É isso? Uhum. Muito bem. E qualquer dúvida, você pode ligar lá, fala com a Leide. Leide, ó. E pode marcar a hora também para fazer a avaliação. Né? Isso. Pode estar ligando. Eu não tenho tempo, trabalho o dia inteiro, só posso às 5h30 da tarde. Pode ir na Medic Mais ou ligar que você vai ser atendido. Nesse dia do plantão, a gente tem dentista até às 18h30 da tarde. Então, às vezes você sai do serviço 5h30, 6 horas, vai direto para a Medic Mais, que você vai chegar ali, mesmo se você não tiver agendado, o doutor Daniel, o doutor Tiago, a nossa equipe de dentistas vai estar ali, né, para realizar a sua avaliação. E também, Gui, só lembrando sobre atendimento de emergência. Tem muitas pessoas que sentem dor, né? Levanta com dor, passa a noite com a dor. Então, quando chega o início do dia, você pode procurar a Medic Mais ou pode ligar ou ir pessoalmente na Medic Mais para você ser atendido. A gente tem um atendimento de emergência. A gente não quer de jeito nenhum que você fique sentindo dor em casa. Tá muito bem, Liz. Tá? Obrigado, viu? Obrigado, Gui. Um abraço. Abraço. E aí, doutor? Obrigado. Feliz da vida. Obrigado, né? Sorrisão. Sorrisão todo feliz. Depois nós vamos contar aqui, né? Pode contar, não tem problema. Já contei, já contei, ué. O doutor Tiago esteve aqui, eu já contei. Não, que bom. Ter bom, então. Vamos deixar para mostrar, né, agora, vamos deixar para mostrar agora. Contar isso com é o bom, Casula, já contamos já. Não é isso? E aí nós vamos mostrar que é uma dentista também que vai trabalhar lá na Medic Mais também. Na Medic Mais. Sim. Não é isso? Exatamente. Então tá bom. Um abraço para vocês. Muito Até mais, obrigado, doutor. Tchau. Bom, eu quero mostrar para você agora as imagens que o Carlinho mandou para o nosso programa. A condição que ficou a Rua Ana de Oliveira com esse temporal, agora no detalhe, do ponto de vista do nosso telespectador. Olha aí para você ver, na chuva, durante a chuva, né? Esse carro ficou parado aí no meio da Rua Ana de Oliveira, ali ia descendo do lado do mercado em direção ao shopping, né? Esse carro estava descendo ali. Acontece que ele estava descendo, mas o asfalto tinha sido levado embora pela água, né? Pela enxurrada, e ele caiu, infelizmente caiu no buraco. E aí, quando tiver uma enxurrada, um temporal desse aí, você que tem, principalmente você que tem carro pequeno, tem que ter cuidado, né? Porque fatalmente você vai cair num buraco. E aí pode ser o prejuízo ser maior. Encoste no local, espera passar a chuva, porque Patos de Minas está desse jeito aí, ó. E principalmente nesses locais que todo mundo conhece, né? Um deles é esse aí.
Local crítico quando chove aqui em Patos de Minas é aí na rua Ana de Oliveira, vindo do lado do mercado, indo para o lado do shopping. A água é sempre assim, sempre desse jeito aí. Obrigado, Carlinho. Um abraço para você, viu? Obrigado pela sua participação aqui. Na tarde de ontem, além do portão que caiu sobre um garoto de 10 anos pela manhã e tirou a vida desse garoto, um outro portão também caiu e atingiu uma mulher de 48 anos de idade. A mulher retornava do almoço para a empresa que ela trabalha, que fica na rua Oswaldo Ferreira Martins, no bairro Nossa Senhora de Fátima, quando o portão do local caiu e a atingiu. Após a tentativa de abrir esse portão, ela foi atingida pelo... Tem que ter cuidado, né, gente? Esses portões assim não é fácil, não. Ela teve ferimentos no corpo, foi levada para o hospital. Infelizmente, o garotinho da parte da manhã não teve a mesma sorte. Foi esmagado aí pelo portão e, infelizmente, ele não sobreviveu, né? O momento de adquirir o seu plano de saúde é agora. Meus parceiros lá da Unimed Patos de Minas estão sempre procurando as melhores formas de cuidar de você. Por isso, preparou estas condições mais que especiais para garantir a sua proteção e a de toda a sua família. Olha só. Plano Pessoa Física, mais saúde, mais cuidados e mais descontos. 2 vidas, 5% de desconto. 3 vidas, 10% de desconto. 4 vidas, 15% de desconto. Imperdível, pessoal. Faça parte da maior cooperativa de saúde do mundo. Está vendo esse QR Code aqui, ó, no canto da tela da sua televisão? Então, é só apontar o seu celular aí e ele vai te levar para falar numa caixa de conversa com os consultores lá da Unimed. E um deles irá entrar em contato com você e vai te explicar tudo direitinho, com o carinho e a atenção que só eles têm. E não perca tempo, viu? Pois a sua saúde não pode esperar. Essas condições são válidas apenas até o dia 28 deste mês e para as novas aquisições. Unimed Patos de Minas. Sua vida precisa de um plano. Muito bem, nós anunciamos aqui para a gente conversar no quadro Advogado do Povo com a doutora Kenny. Ela vai falar sobre aposentadoria rural. Você que trabalha no meio rural, tem um parente que trabalha no meio rural, pai, mãe, tio, tia, avô, avó, né? Preste atenção aí, você está aqui na cidade, às vezes esse pessoal está na roça aí, não está vendo agora, está trabalhando, mas você presta atenção aí, tire todas as suas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar a sua pergunta aí para a doutora Kenny através do nosso WhatsApp. Coloca aqui o nosso WhatsApp na tela e a doutora Kenny responde para você na hora. A doutora Kenny Araújo participa agora do quadro O Advogado do Povo. Pode rodar. Doutora Kênia está aqui para a gente falar de aposentadoria. Tudo bem, doutora? Tudo bem, boa tarde a todos. Aposentadoria rural. Essa é uma dúvida assim constante. As pessoas às vezes trabalham na zona rural e não sabem fazer essa diferença. Então nós vamos falar hoje aqui de duas coisas. Nós vamos falar da pessoa que trabalhou só na zona rural, só na roça, né, para simplificar aí para o nosso telespectador. E depois a gente vai falar de quem teve uma vida trabalhando na cidade na roça. E na roça também. Primeiro vamos falar, doutora, eu queria que a senhora explicasse se essa aposentadoria é uma aposentadoria especial. Como é que é essa aposentadoria para quem trabalhou na roça o tempo todo? Bom, a aposentadoria do trabalhador rural, ela traz um benefício, né, para aquele que desempenha a sua vida no labor rural, trabalhando a terra, em regime de economia familiar, ou seja, aquele que tira da terra a sua subsistência. Qual que seria a diferença dele com o trabalhador urbano? O segurado especial, que é o trabalhador rural que trabalha a terra, ele não necessariamente faz a contribuição ao INSS.
Então, a mulher se aposenta aos 55 anos de idade e o homem aos 60 anos. Então, a idade não teve alteração com a emenda constitucional. E ele somente vai contribuir para a Previdência Social se ele comercializar o excesso da produção dele. Então, caso ele comercialize o excesso da produção, ele vai ter a incidência da contribuição previdenciária. Então, como que essa pessoa faz para comprovar perante o INSS o direito dele à aposentadoria? Ele deve comprovar perante a Previdência Social 15 anos do exercício da atividade rural imediatamente anterior ao requerimento administrativo dele. Então, se implementou a idade hoje, por exemplo, se a mulher completou 55 anos hoje, quais são os requisitos? Ela deve estar no trabalho rural, comprovar 15 anos de atividade e o requisito etário, que é a idade. Nós ainda temos mas também... eu vou colocando algumas dúvidas aqui, doutor, para a senhora explicar. Essa confirmação, essa comprovação aí, é comprovação de contribuição ou comprovação de trabalho? De trabalho. A carência para o segurado especial não é a efetiva contribuição, porque quando nós falamos em carência, é o pagamento da contribuição em dia. Usa-se muito esse termo carência também para o segurado especial, mas de uma terminologia equivocada, porque aqui nós não vamos comprovar o recolhimento da contribuição. O que vai dar direito a ele ao benefício previdenciário é a comprovação do exercício da atividade rural. A partir daí da modificação que ocorreu com a lei em 2019, eu me esqueci o número da lei agora, o INSS ele editou o ofício circular 46. Esse ofício circular 46, ele traz toda a normativa de comprovação do exercício da atividade rural. E isso, se bem trabalhado, Gui, facilitou um pouco a vida do trabalhador. Porque com um instrumento ratificador, ou seja, com uma prova, você comprova 7 anos e meio de carência. Então, isso quer dizer que hoje o trabalhador rural, o segurado especial, com 2 instrumentos ratificadores, ele ratifica o período todo de 15 anos. O que são esses instrumentos? Os instrumentos ratificadores... Duas dúvidas. O que são esses instrumentos e como é que a pessoa comprova? Se não foi pela contribuição, como é que ela vai comprovar que trabalha Por exemplo, se ela é beneficiada por algum dos programas de governo, por exemplo, o PRONAF, que é aquele que você faz o financiamento para o trabalho na terra. Hoje nós temos isso como nas bases governamentais, o governo hoje tem acesso a essas comprovações. Então, uma vez constante na base do governo, qualquer desses benefícios que eles tiveram com a terra, o PRONAF é um exemplo deles, já pode ter esse período ratificado. Aí ela vai comprovar com a documentação da terra, escritura, contrato de parceria, de posse, de arrendamento, de comodato, notas fiscais em nome dela, certidão de casamento que traz a profissão deles como trabalhadores rurais, declaração escolar, certidão de nascimento de filhos. Então, assim, é uma vasta documentação que a gente consegue fazer a prova. Para o trabalhador rural não é tão difícil assim como fazer essa comprovação. Não deveria ser. A dificuldade que eles têm é que eles não guardam documentos. Então, eles vivem muito incomodados. Por exemplo, o filho, enquanto solteiro, ele compõe o grupo familiar do pai. Muitas vezes ele casa e continua trabalhando a terra, mas não se cuida de fazer um contrato de comodato, por exemplo. Vamos supor que o pai cede um pedacinho da terra para ele trabalhar ali junto com a família dele. Ele passa a compor um outro grupo familiar. Então, ali ele deveria ter pelo menos o contrato de comodato que seja ali para poder, junto com a documentação da terra, comprovar a atividade rural dele. Vale, doutor? Exclusivamente testemunhal, não. Ela tem que ter um início de prova material. Ou seja, eu tenho que ter alguma coisa em nome que comprove a profissão de trabalhador rural para que ela seja complementada por testemunha. Porque tem muita gente, doutora, que trabalhou a vida inteira aí, não trabalhou como empregado, mas trabalhou como meieiro, de diversas formas, alugando terra, ou trabalhou um tempo de empregado sem nenhum registro e tal. E aí, como é que essa pessoa faz? Então, ela tem que ter algum documento que conste a profissão dela de trabalhador rural. Se ela tem, por exemplo, a certidão de casamento, certidão de nascimento,
aquela declaração do PSF, que é o Programa de Saúde da Família. Hoje nós temos as assistentes que visitam, né, as comunidades, que fazem o cadastro. Isso vale também? Vale. Porque hoje, por exemplo, tem os postos na zona rural. Sim, que a pessoa é atendida. Então, esse atendimento lá vale como prova? Vale, porque a pessoa vai lá na residência e vai constatar que a família vive daquilo ali, que a família vive em regime de subsistência. Só pode ser atendido naquele posto lá quem mora ali no entorno, né? Isso, vai cadastrar aquela família lá e lá vai ter os componentes e qualquer atividade que cada um exerce. Isso é um início de prova material. Então, se eu não tenho, por exemplo, se eu moro na fazenda, é um contrato de comodato verbal, eu vou ter outros instrumentos, outros documentos que provam que ele mora ali e que dali ele exerce, que ele tira a subsistência dele. Aí o contrato de comodato, no caso, ele vai ser verbal. Como que você vai provar? Por testemunha. Mas eu não posso simplesmente chegar sem juntar nenhum documento e levar uma testemunha e falar, olha, eu sempre fui trabalhador rural. A pessoa que é rural, ela tem, em algum momento da vida dela, ela se qualificou nessa situação. Então nós precisamos levar indícios que essa atividade existe. Essa aqui a doutora vai responder daqui a pouco, tá? Daqui a pouco ela responde o Hernani aí, mas vamos continuar no assunto aqui da aposentadoria rural. Se tiver alguma coisa aí sobre aposentadoria rural, alguma dúvida, é só colocar. Isabel, boa tarde, doutora Kenner. Meu irmão tem 64 anos e trabalha na roça há mais ou menos 50 anos. Ele consegue aposentar? Não tem carteira assinada. Então, Isabel, vai depender do tipo de documentação que ele vai apresentar, qual que é a condição dele ali nessa situação. Se ele for empregado, ele deve, talvez, fazer uma ação declaratória de reconhecimento de vínculo para poder provar essa situação. Se ele é meeiro, se ele é comodatário, nós temos que ver qual que é o vínculo que ele vai ter com a terra e que documentos nós vamos ter. Em tese, né, pelo que ela colocou, a idade ele já tem, porque o homem precisa de 60 anos se for exclusivamente rural. E se ele está há mais de 50 anos na terra, então ele trabalha desde os 14 anos na zona rural. Vai depender da comprovação. Os requisitos rurais ele preenche, que é a idade e o tempo de qualquer trabalho. Um outro documento que declare que ele é trabalhador rural, um documento de identificação, qualquer coisa assim, serve. Para dar o start? Por exemplo, eu já fiz prova com testemunha de casamento. Você vai lá e pede a certidão na igreja, por exemplo, que a pessoa foi madrinha de casamento, que aquilo ali ela reside na zona rural. Você tem certidão de nascimento, onde consta lá que o filho nasceu na fazenda. Certo? Então, nós temos várias formas de buscar essa... Batistério, existe isso ainda? Batistério existe. Nossa, nós corremos muito atrás desses documentos, porque é coisa antiga, né? Não é? E é o que nós precisamos para poder fazer prova para o trabalhador rural. Mas é um dos benefícios mais negados hoje na Previdência também, Gui, por falta de documentos. E a vida do segurado especial, do trabalhador rural, com o processo eletrônico, ela fica um pouco mais dificultosa. Porque você imagina, ele tem que saber acessar a internet, ele tem que saber fazer no meu INSS. E recente, agora nós tivemos a alteração que a autodeclaração do trabalhador rural para o segurado especial agora ela é eletrônica. Então antes do ofício circular 46, nós tínhamos a declaração do sindicato. O segurado levava ao sindicato da categoria toda a documentação e o sindicato preenchia a declaração de atividade rural. A partir do ofício circular veio a autodeclaração rural. Era impressa, né, preenchida, em tese preenchida pelo próprio segurado. Hoje, ela não é impressa mais. Hoje, você, no momento do requerimento administrativo, você já tem que fazer o preenchimento dela eletrônica. Então, isso vai dificultando um pouco. Por isso que hoje, o benefício rural, a orientação que a gente passa é que seja feito por um especialista. Doutora, eu vou fazer um parêntese aqui para falar de um outro assunto que também é pertinente sobre o que nós estamos falando aqui. Mas a questão da cultura do brasileiro. O brasileiro não pensa logo de início na sua aposentadoria, o brasileiro não pensa em guardar documentos. Isso tem mudado ou não? Ou continua? Não tem mudado. Pelo contrário, eu arrisco a dizer, Gui, que ele tem agravado. Por quê? Infelizmente, o pessoal da zona rural, eles têm sido orientados por pessoas que não são da área. Essa semana eu atendi uma cliente no sindicato de Lagoa Formosa, que eu atendo lá desde 2009. Ela sempre foi trabalhadora rural, o marido aposentou na roça, mal orientada ela assinou a carteira, sem ter trabalhado na cidade, que é o mais grave,
assinou carteira para receber um benefício de salário maternidade. Ao passo que se ela tivesse apresentado a documentação dela, do marido, ela teria recebido o benefício da mesma forma. Hoje, como ela trocou de categoria, né, ela saiu da categoria de segurado especial para segurado empregado, ela tem que provar o retorno dela à terra. Ela não tem nenhum documento em nome dela que comprove que ela volta para a terra. E você tem que ver essa senhorinha chorar e ficar brava, mas eu sempre trabalhei na zona rural, mas não é justo, por que eu não tenho o meu benefício? Justamente por orientação errada. Orientação errada, a gente frisa que o segurado especial ele não contribui para a Previdência, a não ser que seja sob o que sobrar da produção. Aí sim ele se torna obrigatório a contribuição, né? Então, muitas vezes, o exercício da atividade urbana atrapalha o segurado especial. Porque uma vez que ele não tira o direito, mas ele dificulta a prova. Porque se eu fui rural, trabalhei urbano e voltei para o rural, eu tenho que ter um início de prova material que me jogue novamente na atividade rural. E muitas vezes as pessoas não têm isso. Muito bem. Segura para mim a pergunta do Celso, que ela é pertinente, mas eu queria falar com a senhora o seguinte. Até um tempo atrás aí a gente via muito esses operadores sabe, esses despachantes que corriam atrás, juntavam documento. E lá num tempo mais remoto, quando era mais fácil essa comprovação, quando era mais fácil o INSS, quando chamava INAMPS, quando chamava qual outro nome que é? INPS, né? INPS, né? Primeiro teve o INAMPS, depois teve o INPS. INAMPS era da parte da saúde. E o INSS. Esse pessoal trabalhava e supria essa condição, mas hoje está muito complicado, né, doutor? Hoje você não pode entregar a sua vida, a sua aposentadoria na mão de um leigo, na mão de uma pessoa. E não é difícil um profissional, um advogado para cuidar disso, né? Mesmo sendo advogado, a gente orienta que seja especialista, porque a Previdência ela muda todos os dias. Quando não é legislação, é instrução normativa, é portaria, né? Então você nunca amanhece o mesmo dia com a mesma legislação vigente. Aqui na UAB, nos quadros dos advogados registrados, inscritos aqui na UAB de Patos de Minas, nós temos vários especialistas ali que estão aptos a atender toda a população. Nós só pedimos atenção a isso. Se você é segurado especial, não caia na orientação errada de comprar o carnezinho e começar a pagar. Cuide da sua documentação. Passe a se qualificar como trabalhador rural. A mulher que trabalha na roça, por exemplo, ela se qualifica como doméstica. Isso já foi resolvido pela jurisprudência, mas nós temos várias situações em que ela tem o registro, igual nesse exemplo que eu te contei dela, ela foi registrada na fazenda como doméstica. E na realidade ela trabalhava na terra, mas aí no entendimento deles lá, se não assinasse a carteira, não iria dar direito ao salário maternidade. Então tem que ter atenção a isso. O segurado especial, ele não precisa de ter carteira assinada. Se ele tem carteira assinada, ele sai da condição de segurado especial e passa para outra categoria, que é de segurado empregado, que também tem direito à redução de idade. A diferença do segurado especial com o rural empregado é só em relação ao valor do benefício. Porque o segurado especial, a lei exige que ele se aposente com o valor de um salário mínimo. O empregado não. Nós temos muitos empregados rurais que recebem produção, por exemplo. Ele vai ter uma variação na média de remuneração. Aí o cálculo dele vai ser feito, o valor do benefício. Ele pode aposentar recebendo mais do que um salário mínimo? Sim, eu fiz de um segurado rural que o salário dele, foram 2 essa semana, mais de R$2.000. Então, depende da categoria de segurado, né? Se é segurado especial, é um salário mínimo. Se é segurado empregado, ele vai pela média das contribuições que ele teve a vida toda. Muito bem. A pergunta do Celso. Boa tarde. Quem paga o INCRA está segurado? Boa tarde, Celso. Vai depender do como que você trabalha a terra. Em regra, sim. O que a gente coloca é que não basta você ser proprietário. Não é isso que te dá a condição, né, de segurado para aposentar sem as contribuições. O que te dá esse direito é você tirar da terra a sua subsistência.
E a gente tem que deixar claro aqui que subsistência também que não é sinônimo de miserabilidade, não. A lei em momento nenhum fala que o segurado não pode ter um trator, que não pode ter um carro, que a produção dele tem que ser pequena. Não, a lei em momento nenhum fala isso. Ela traz os requisitos para que ele se aposente nessa condição de segurado especial da seguinte forma. Ele traz que a terra, aqui na nossa região, a terra não pode ser maior do que 4 módulos. Hoje aqui o módulo é 40 hectares, então na nossa região a terra é até 160 hectares. Ele não pode ter empregado há mais de 120 dias no ano e também não pode exercer atividade urbana por mais de 120 dias no ano. Ele pode fazer da terra dele situação turístico, né? Por exemplo, pode fazer uma pousada, por exemplo, dependendo do tipo de fazenda que ele tem. Pode também fazer, não sendo por mais de 120 dias no ano. E não pode ser também ter uma chácara de lazer, né? Sim, mas ele tem que trabalhar não, a terra. Certo? A terra. Se ele tem aquela gleba dele lá para lazer... Aí ele não está na condição de segurado especial. Ele pode tirar o sustento ali, por exemplo, fazer dessa chácarazinha dele ali por períodos no ano aí de turismo, por exemplo. Mas ele não pode ter aquela finalidade da terra somente para o lazer. Porque se é para o lazer, ele não tira dali a subsistência dele. Ou seja, a principal fonte de renda dele tem que vir da terra. Isso é que vai enquadrá-lo como segurado especial. Muito bem. Segura aí essas perguntas que nós temos aí sobre outros temas, que a doutora responde rapidamente, dá uma passada rapidamente nessas perguntas. Mas eu queria perguntar para a senhora, doutora, agora quem trabalha, quem tem o registro misto, né? Quem tem a contribuição mista, certo, na zona rural e também na cidade. Então, nós temos situações daquele trabalhador que saiu, né, que teve o êxodo rural, que ele saiu da zona rural e veio para a cidade. Temos também aquele que trabalhou na cidade e foi para a zona rural. Quando nós falamos na aposentadoria por idade, na aposentadoria programada, nós conseguimos utilizar os 2 períodos. Então, para a carência do benefício, que agora nós podemos falar em carência novamente, porque eu tenho uma atividade urbana no meio, quando nós falamos em carência do benefício, você pode juntar tanto o tempo trabalhado na cidade, quanto trabalhado na zona rural. Esse período rural, ele pode ser em qualquer período, certo? Porque nós temos um outro tipo de benefício que ele limita o serviço rural até 91 sem a necessidade de indenizar. Mas se nós estamos falando da aposentadoria por idade híbrida, o serviço rural ele pode acontecer em qualquer período aí dentro dos 15 anos, inclusive posterior a 91, sem a necessidade de indenizar. O que vai modificar então da atividade rural? É que a idade modifica. Se eu vou juntar tempo urbano e rural, o requisito da idade ele passa pela idade do benefício urbano. Então, para a mulher, agora, a partir de 1º de janeiro de 2023, nós passamos para 62 anos e o homem manteve em 65. Então, se eu quero juntar tempo urbano e rural para aposentadoria rural, eu vou observar a idade. E eu tenho essa possibilidade também na aposentadoria por tempo de contribuição. Inclusive para verificar se eu atendo alguma regra de transição da Emenda Constitucional 103 de 2019. A Emenda Constitucional, como nós já falamos aqui outras vezes, ela acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição, mas estabeleceu 4 regras de transição. E o serviço rural pode ser utilizado para poder atingir o tempo mínimo. Então, até a Emenda Constitucional, a mulher precisaria de 30 anos de contribuição e o homem de 35. Mas sem nenhum benefício desse... Não, mas para somar esses 30 anos, eu posso utilizar o período rural. Aí o período rural aqui pode ser usado, inclusive, na condição de filho de proprietário, pelo menos a partir dos 12 anos, já está pacífico no administrativo que concede. Nós temos casos de concessão de reconhecimento do trabalho rural, inclusive anterior aos 12 anos. Então, aí vai contar o trabalho rural a partir... Vamos colocar 12 anos que já está pacífico. Então, dos 12 anos até o primeiro emprego urbano ou até o casamento. Limitado a novembro de 1991, sem indenizar. Se eu precisar utilizar período rural posterior a 91 para uma aposentadoria... Essa indenização é entrar naquele período de transição. É o pagamento da contribuição previdenciária. Nós falamos em indenização porque ela já está prescrita, né? Então, a pessoa vai pagar porque ela quer. Então, eu tenho ali
um período rural que eu tenho documento, que eu comprovo que eu trabalhei, se ele é posterior a 91, eu tenho o direito de indenizar o INSS e contar aquilo ali como tempo de contribuição. Muito bem, mas essa contribuição também é só um salário mínimo ou ela pode variar? Depende, ela vai variar. Ela faz a média da vida contributiva do trabalhador. Porque tem a conta do que ele trabalhou na cidade. Isso. Então, se ele vai utilizar esse período, a indenização ela é feita pela média, tem multa e tem juros a partir de 96. Okay, então, tem que analisar para ver se vamos seria uma responder algumas perguntas aqui, doutora, que não estavam muito ligadas ao nosso bate-papo aqui. O Hernani Jonas perguntou: boa tarde, gostaria de saber se os aposentados não receberão aumento salarial este ano. Já receberam, né? Nós tivemos aí o decreto que 7%. 5,63% que foram para os benefícios acima do salário mínimo, se eu não estiver enganado. Acho que foi isso mesmo, 5,63%. Depois eu queria que a senhora explicasse esse achatamento da diferença entre o pagamento mínimo e o pagamento máximo do INSS. Tem um problema sério aí nessa questão aí de que essa contribuição ela é maior para quem ganha menos e é menor para quem ganha mais. Tem isso, não? Não compreendo. Aplica o reajuste para qualquer faixa da aposentadoria. Ela tem... entendi o que você está falando. Ela vai ter umas alíquotas lá, mas isso eu não vou saber te falar de cor, não. Isso fica de acordo com o valor do benefício, né? A faixa salarial de cada um, ela tem um reajuste. Sim, exato. Entendi o que você está falando. Tem sim, isso está no decreto que a Marta, boa tarde, doutora Kênia, tenho 62 anos e só 9 anos de contribuição. Vale a pena pagar os anos que falta para aposentar, doutora Kênia? Boa tarde, Marta. Nesse caso, você tem que ter cuidado com essa contribuição, porque aqui nós estamos falando, Gui, de carência do benefício. Como eu falei aqui, carência é pagamento em dia. Já aconteceu de vários clientes chegarem ao escritório com orientação errada para poder indenizar períodos pretéritos. Na hora que foi ver o tipo de benefício que ele fez, a indenização era para carência, o INSS desconsiderou. Então, como ela já tem 62 anos e só tem 9 anos de contribuição, por idade ela não vai aposentar porque ela precisa de 15. Mas esse período pode, por exemplo, comprovar com trabalho rural. Eu não sei a situação dela, da família, mas suponhamos que ela tenha trabalho rural, por exemplo, a partir dos 12 anos de idade. Ela precisa aí de mais 7 anos para poder completar os 15. Certo? Aí ela é 9, 7, 15, 9, 7, 16. Ela precisa de mais 6 anos. Não posso nem falar, eu estou igual ao presidente Dilma. Ela precisa de comprovar 15 anos. Desses 6 aí pode ser de trabalho rural. Doutor, eu estava aqui raciocinando, enquanto a senhora dizia, eu estava aqui raciocinando no seguinte: vale uma observação nossa para falar para as pessoas que hoje trabalham na zona rural, trabalham na terra, para começar a buscar essa documentação, seja de que idade for que a pessoa tiver, se não for aposentada ainda, buscar essa comprovação, ter isso documentado, porque um dia ela vai precisar disso para a sua aposentadoria? Sim, é o que eu falei, né? O segurado, o trabalhador, ele tem que ter orgulho da profissão que ele exerce, porque ele é o responsável por levar alimento à mesa de todos os brasileiros. Então, muitas pessoas não se qualificavam como trabalhador rural por vergonha. E chega agora, na época de aposentar, nunca se fez tanta falta uma profissão de trabalhador rural, de fazendeiro, de agropecuário na documentação. Certo? Então, se qualifique sim, tenha orgulho da sua profissão. Nós dependemos muito do trabalho deles, né? Isso foi, inclusive, um incentivo fiscal que o legislador deu ao segurado especial, como um fomento para que ele continue na zona rural. Você imagina se vier todo mundo para a cidade. Né? Então, muitas pessoas colocam aí o déficit, a culpa do déficit da Previdência nos trabalhadores rurais, que não é verdade, sabe? Nós temos sim, inclusive, o segurado especial que tem a produção, dependendo do tamanho da produção dele, ele vai contribuir muito e vai receber um salário mínimo, porque ele contribui pela produção que ele vende. Certo? E isso tem dado muitas interpretações, tanto administrativo quanto judicial, tirando o direito do trabalhador, em razão de ter um trator, de ter um kart, de ter uma caminhonete. São coisas que são inerentes à profissão. Sim, Você imagina uma pessoa individual trabalhar 160 hectares?
sem apoio de um trator, não tem condições. É verdade. Agora, então a lei em momento nenhum traz essa restrição. Um outro detalhe que é importante, que eu queria ter perguntado e me ocorreu agora de novo, que é o seguinte, a pessoa, a mulher, por exemplo, ela tem o direito à aposentadoria se ela trabalha lá na roça, mas ela nunca foi registrada, mas o marido dela é um trabalhador rural que consegue comprovar que ela... que ele trabalhou ali na rua e conseguiu aposentar. Ela também vai conseguir isso pelo fato de ser esposa? Vai. Se o marido dela tem a condição de segurado especial e a documentação está toda no nome dele, essa documentação aproveita todo o grupo familiar, para a esposa e para os filhos solteiros. Para os filhos casados, vai aproveitar se a gente formalizar o contrato aí, ou de parceria, de meio, ele tem que formalizar a forma de vinculação dele da terra. Ou seja, eu só transmito aquela condição que eu tenho. Se eu sou segurado especial, o meu grupo familiar vai ser segurado especial. Agora, se eu exerço atividade urbana e os demais da fazenda exercem atividade rural, eu tenho que cuidar para que a documentação seja em nome daqueles que trabalham a terra. Porque se eu sou trabalhadora urbana, eu não transmito aos demais a minha condição. Então não é pelo fato de eu trabalhar na cidade que eu vou desqualificar o restante, não. Só aquele que exerce atividade urbana que perde essa condição de segurado especial. Então nós temos muitas situações em que o marido é urbano, a documentação está toda no nome dele, mas a mulher continua trabalhando na terra. Aí na hora de aposentar, vem a danada documentação. Como está tudo no nome dele, ITR, escritura, CCIR, tudo, INCRA, tudo no nome dele, ele exerce ao mesmo tempo atividade urbana e rural, mas aí ele prejudica a esposa, porque ele não vai transmitir a ela uma condição que ele não tem. Entendi. Muito bem, mas do outro jeito, a certidão de nascimento, se for os dois lá na roça, a certidão de nascimento, a certidão de casamento vale como prova para ela aposentar. Se trabalham na fazenda, toda a documentação em nome do marido aproveita para todos do grupo, não só para a esposa. Muito bem, doutora, obrigado pela sua participação aqui mais uma vez. Sempre bom bater um papo com a senhora. Difícil você conversar com gente que sabe muito, porque você tem que saber perguntar também, né? Mas está tudo certo, foi muito bom o nosso bate-papo. Mais uma vez a oportunidade. É interessante a gente separar por temas, né? Porque a gente consegue trazer uma explicação melhor. E como eu coloquei aí, o benefício rural está sendo muito negado justamente pela documentação errada. Então vamos atentar à documentação, vamos colocar os documentos em ordem cronológica. Lá no escritório eu brinco muito com os meus colaboradores. Tenha empatia, se coloque no lugar do servidor. Se você vai analisar um requerimento administrativo, você tem que ter o documento no formato correto, porque tem muitos que você tem que fazer assim, ó, né? Que eles colocam de cabeça para baixo, não digitaliza direito. Vamos colocar em ordem cronológica, vamos digitalizar os documentos, vamos facilitar a concessão do benefício. Se a gente tomar esses cuidados, e o trabalhador rural tem que ter atenção na documentação. Hoje os benefícios são negados porque nós não podemos provar simplesmente por testemunha, precisamos de documentos. Então vamos fazer... e detalhe... Os documentos, os contratos que são realizados, eles devem ser levados a cartório para reconhecimento de firma nas assinaturas. E a data que o INSS considera, do INSS não, né, que a legislação traz para validade desse documento, é a data do cartório. O documento tem que ter fé pública. Tem que ter, porque se eu faço um contrato hoje, referindo a período lá de 90, de 80, ele não vai ter validade, porque ele é um documento extemporâneo. Então, por isso a importância de formalizar, de fazer tudo direitinho, para na data da aposentadoria a gente não ter problema. Obrigado, doutora. Bom, obrigada mais uma vez aí e até a próxima. Um abraço. Pode rodar. A casa, o apartamento ou a sua empresa você já conquistou. Agora conquiste a sua tranquilidade. Não deixe essa oportunidade passar. O Cicobi Credipatos vai te ajudar. Dos dias 6 a 12 de fevereiro, faça um seguro completo, com parcelas que não pesam no seu orçamento, não pesam no seu bolso. Procure a agência do Cicobi Credipatos mais perto de você e garanta já o seu. Agilidade na contratação, coberturas especiais e customizáveis, melhor rede de serviços conveniada. Com os seguros da Credipatos, você conta com coberturas contra incêndio, raio, explosão, danos elétricos, vendaval e granizo, roubo de bens,
quebra de vidros, impacto de veículos, responsabilidade civil, assistência 24 horas como chaveiro, encanador, eletricista e muito mais. Conte com a cooperativa que trabalha incansavelmente há 35 anos, garantindo o melhor para você. Cicobi Credipatos, somos hoje a cooperativa do futuro. Então faça o seguro da sua casa, faça o seguro da sua empresa, agora o da sua casa, né? Que está nessa promoção aí, para você não ter nenhum problema, para você ter sempre tranquilidade. Vou viajar, não tem problema, estou tranquilo porque estou segurado, né? Um morador de rua da América Caetano, no bairro Nova Floresta, em Patos de Minas, entrou em contato com o nosso programa para reclamar de um bueiro na rua Elídio Pereira, que foi tapado pela prefeitura. Ele teme que após as chuvas o asfalto seja novamente arrancado. Põe aí na tela, pode rodar. O trecho onde está a Boca de Lobo é de mais ou menos 2 quadras e está localizado na rua Elídio Pereira, no bairro Nova Floresta, em Patos de Minas. O Alair, que mora ao lado, na rua América Caetano, conta que a obra foi ótima para o perímetro, que estava todo destruído com as chuvas. Porém, equipes do tapa-buraco deixaram massa asfáltica cair dentro do BL, que agora está entupido. O asfalto ficou bom, o asfalto usinado, eu tenho até um certo conhecimento com esse tipo de serviço, que eu mexo com caminhão caçamba, mas o problema é o bueiro entupido, né? Porque se chover muito, pode inundar as casas e na rua América de Brito, né? O asfalto é embora, porque a água vai fazer pressão, arrisca arrancar todinho de novo, né? Como eu espero que a prefeitura venha cá e desobstruir o bueiro, né? Segundo o morador, houve falta de atenção da empresa que fez o trabalho. Todo ano, ele conta que a rua tem o asfalto arrancado pelas fortes enxurradas que correm pelas ruas. É questão de encarregar de alguém olhar e fazer o serviço correto, né? Mandar desobstruir e ver o que caiu o asfalto e desobstruir, né? Essa rua que todo ano repete a mesma coisa. Na época da chuva intensa vira por buraco. Todo ano é desse jeito. Então, a prefeitura tinha que fazer uma rede vial, pegar e sair lá embaixo, né? Imagino que seja essa a solução, né? Não sei. Porque é dinheiro jogado fora. Todo ano tem asfalto aqui, todo ano a chuva vem e leva os vizinhos lá embaixo, todo mundo sofre com o asfalto que vai na chuva. Isso aqui estava dessa altura, assim, ó, de pedaço de asfalto que vem, enganchou e a água não tirou. Espero que eles vejam alguma coisa aí, né? Pelo menos desobstruir o bueiro por enquanto, né? Olha, é o telespectador colaborando, inclusive, com o trabalho da prefeitura, né? Informando, olha, tem um problema aqui, vai dar mais problema ali na frente e tal. Tem que atender esse pessoal aí. Já imaginou estudar de graça no Colégio Universitário Unipam e ainda ganhar uma ajuda de custo todo mês? Então não perca tempo, conheça o Trilhas de Futuro, um programa do governo de Minas que capacita jovens e adolescentes por meio da formação técnica imperdível. Inscreva-se já e garanta a sua vaga. São 6 opções de cursos para você: técnico em administração, técnico em enfermagem, técnico em eletrônica, técnico em farmácia, técnico em informática e técnico em segurança do trabalho. Para mais informações, acesse aí cursostécnicosunipam.edu.br ou ligue no 0800 940 4006. Unipam, educação que transforma. Vamos lá para o nosso WhatsApp, é você falando comigo na tela da televisão. Amanda, boa tarde, Gui. Gostaria de mandar um abraço para o meu marido Gian e falar que eu amo muito ele. Tá dado o seu recado aí, Amanda. Obrigado pela sua participação. Lorena Rocha, boa tarde, Gui, tudo bem? Manda um abraço para minha tia Santa, minha avó Yolanda, meu avô Landim e minha outra avó Guaraci. Tá mandado aí, Lorena. Obrigado pela sua participação. O Luiz, boa tarde, Gui. O posto de saúde do Várzea, inaugurado em novembro, até hoje não tem telefone. Para quem precisa informação, é difícil, não é possível, né? Que inaugura um posto de saúde e ele não tem telefone. Aí não dá, né? Não é possível, não tem comunicação.
A Leidmar, boa tarde, Gui. As aulas voltaram, mas não consigo levar o meu filho porque não tem vacina de Covid disponível e ele tem 4 anos. Vamos aguardar aí um pouquinho mais, viu, Leidmar? Eu acho que essa semana nós vamos ter notícia boa a respeito disso aí. Estamos torcendo para que o governo federal tome essa providência aí e resolva de vez esse problema, inclusive com a compra da Pfizer Baby, né? Que é o caso do seu filho. Guilherme Rodrigues, boa tarde, Gui e Matheus. Sobre a Avenida Angra dos Reis, seria bom um acesso para nós aqui no Sorriso, Eucarístico, Quebec, Padre Eustáquio. Essa região da cidade aí não tem esse privilégio, né, do acesso fácil, né? Porque tem a Tomás de Aquino, tem a São Geraldo, tem a Angra dos Reis aí que ainda tem que ser terminada para ficar pronta para servir a população, né? Marilda, boa tarde, Gui, gosto muito do seu programa, ótimo dia. Para você também, Marilda, um abraço, viu? Obrigado pelo carinho da sua audiência e você pode continuar mandando a sua mensagem aí para o nosso WhatsApp 99947-4515. Vem aqui comigo. Deixa eu falar para você da Copatos. Você tem intolerância à lactose e ainda se priva de alguns alimentos? Então se prepare que a Copatos tem uma linha feita especialmente para você. Consuma os derivados do leite sem preocupação. A Copatos tem a melhor mussarela, versão 0 lactose, na versão barra e além do requeijão, o iogurte de morango e o leite fermentado. Não se prive, se alimente de forma saudável, saborosa e segura com a Copatos, que sempre pensa em você. Copatos sempre presente. A Polícia Civil, por meio da 6ª Delegacia de Polícia Civil de João Pinheiro, deflagrou na manhã de hoje a operação com o objetivo de apurar denúncias de maus-tratos ocorridos em uma casa de acolhimento institucional de crianças e adolescentes lá na cidade de João Pinheiro, sendo cumpridos 2 mandados de busca e apreensão. Vamos ao vivo para João Pinheiro com o Jefferson, do site Sputnik, né, que está aqui para participar conosco e trazer essa informação. Jefferson está sempre aí colaborando conosco, nos passando informação, né, Jefferson? É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Gui. A satisfação enorme estar participando do seu programa. A audiência gigante aqui em João Pinheiro, Gui. Bacana. E você colaborando conosco aí é extremamente importante para a gente trazer, porque tem muita gente de João Pinheiro que mora aqui na região, viu, Jefferson? Mora aqui em Patos, inclusive, é muita gente de João Pinheiro que mora, só aqui na TV tem uns 3 que trabalham aqui, que é de João Pinheiro, né? Inclusive o Rafael Ribeiro é daí de João Pinheiro, né? Exatamente, somos vizinhos, né? Então a gente tem que ter essa boa relação. E a NTV Patos é uma super parceira e a população de João Pinheiro está sempre ligada aí no seu programa, Gui. Ô Jefferson, vamos aí com essa notícia dessa operação da polícia aí através da 6ª Delegacia. O que você me conta disso aí? O que aconteceu? O que já foi apurado aí? O que você já apurou a respeito dessa operação, Jefferson? Pois é, Gui, uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, né? Denúncias foram recebidas aí, né? A Polícia Civil recebendo denúncias a respeito de maus tratos, né? Dentro do abrigo Carla Queiroz, aqui em João Pinheiro. Crianças e adolescentes estariam sendo punidos, Gui, e punidos de mão pesada, tendo aí castigos, entre eles a suspensão de lanches, suspensão de alimentação, e até banho frio, Gui. E hoje o delegado, juntamente com a delegada, a doutora Patrícia Amaral, concedeu uma coletiva de imprensa falando a respeito das investigações, né? O caso está sendo apurado, os agentes foram até o abrigo, recolheram equipamentos, né? Computadores, registros ali feitos em anotações, e a gente vai estar acompanhando, estamos aguardando, né, as investigações, o que será apurado de fato a respeito da veracidade das denúncias, né, Gui? Porque realmente são muito sérias, e se tratando de um abrigo de crianças e adolescentes, aqueles que são para proteger
e estarem aí, neste momento, sendo acusados e investigados de abusos, de maus tratos, né, contra essas crianças. Abusos no sentido de castigar de mão pesada as crianças, às vezes por mau comportamento. A gente não tem ainda o conhecimento total, né, sobre as denúncias em si, né, sobre o conteúdo das denúncias, mas pautando aí inicialmente pelos castigos de deixar sem alimentação, isolar em quartos escuros, suspensão de lanches e o banho frio, né, que seria um castigo aí imposto às crianças que estariam aí não obedecendo, ou sei lá, o que pode levar uma pessoa a cometer esse tipo de castigo, sendo um abrigo, né, abrigo, olha o nome, abrigo, proteção, casa de acolhimento, e nesse momento aí a situação realmente é preocupante, Gui. Em alguns casos, a aplicação desse castigo aí pode ser considerado como tortura, né? E aí Exatamente. E dependendo da quantidade de vítimas, a tipificação do crime ela pode ser aumentada e os envolvidos aí podem pegar uma pena árdua também, viu, Gui? Ô Jefferson, agora eu até te pediria para você acompanhar isso de perto, aí, essa operação de perto aí, porque essa operação, pelo que você está dizendo, está em andamento, né? E as pessoas estão sendo ouvidas, as testemunhas estão sendo ouvidas, os acusados estão sendo ouvidos. Eu acredito, inclusive, que algumas crianças devem ser ouvidas também aí, porque hoje tem uma técnica especial através, né, de profissionais que trabalham nessa área, psicólogos e tal, etc., assistentes sociais, para ouvir essas crianças mais novas, inclusive, podem ser ouvidas aí e tem crédito ao que essas crianças falam, né? Então, vamos acompanhar de perto aí. Eu queria que você, durante a semana, participasse aqui comigo para a gente acompanhar de perto essa operação aí, que é extremamente interessante. Nós precisamos de entender que as autoridades, né, que polícia, está aí para proteger todo mundo, indistintamente a vida e o estado físico da pessoa tem que ser protegido pelo Estado, né, que é representado por esses profissionais, por esses servidores, né? No caso aí, uma casa de acolhimento, ela tem que funcionar como uma casa de acolhimento, ela não pode castigar uma criança, muito pelo contrário, a criança tem que estar ali, tem que se sentir protegida de uma maneira diferente, mas tem que se sentir protegida, vai ter que obedecer regras, mas tem que se sentir protegida, não pode ser assim no porrete, né, ô Jefferson? Exatamente, Gui. A operação foi batizada como Operação Emiliano, né? Santo Jerônimo Emiliano, que seria o protetor, né, dos órfãos e dos jovens abandonados. Essa operação ela foi deflagrada hoje, mas as investigações elas já vinham, Gui, há um certo tempo, né, desde dezembro do ano de 2022, então não é uma coisa que chegou uma pessoa falando, não. Parece que tem muitas denúncias e o delegado falou, ele é um delegado muito empenhado, tem demonstrado aí, né, um empenho muito grande às causas aqui da região de João Pinheiro e Brasilândia de Minas, tem dado a resposta positiva à população. Na questão de ouvir as crianças, Gui, o delegado falou, né, que posteriormente o judiciário vai fazer isso, porque tem todos os critérios para que sejam ouvidas essas crianças, e os depoimentos delas, sim, terão grande valia, porque também é uma casa de crianças e adolescentes. Mas vou estar acompanhando e estou aqui às suas ordens, chamou, estou dentro. Tá muito bem, Jefferson. Queria saber de você, para acessar o seu site, o Sputnik, qual que é o endereço? www.sputnikvozdopovo.com.br é o nosso portal de notícias, e nas redes sociais aí você pode acompanhar o Jefferson Sputnik oficial. Corre lá no Instagram. E você participa comigo aí. Amanhã, se tiver mais alguma informação, você traz aqui pra gente, viu, Jefferson? Quero ver com você. Você vai ser nosso representante aí nessa região. Eu vou dizer pro pessoal de João Pinheiro e da região aí, que nós vamos dar as manchetes do Sputnik aqui no nosso programa, vamos divulgar para quem tiver o interesse, acessar o site e buscar essas informações aí, sempre aí no Sputnik.
Ok? Opa, pode contar, Gui. O Sputnik Voz do Povo, Jefferson Sputnik, minha equipe, está à disposição da NTV Patos, porque a nossa ideia é trazer o jornalismo, é a notícia com credibilidade, acima de tudo, em cima do fato, né? E, claro, né, que aquele que assiste, aquele que ouve, aquele que lê, que tenha confiança na informação, porque trabalhamos com informações oficiais e muito bem apuradas, e o nosso trabalho está à disposição de vocês aí. Sabemos disso. Jefferson, obrigado por enquanto, viu? E até o próximo fato novo aí dessa informação, dessa operação que você vai trazer aqui pra gente. Um grande abraço, obrigado. Tamo junto, Deus abençoe. A condutora de uma motocicleta ficou ferida durante acidente no trecho que fica entre os bairros Barreiro e Nossa Senhora de Fátima. Mostra aí, vamos ver. Testemunhas disseram que a motociclista seguia sentido ao bairro Barreiro pela rua Tomás de Aquino, quando bateu contra um veículo que teria avançado a sinalização de parada. A motorista do carro passou a parada obrigatória, com um minutinho de atenção dela, de falta de atenção, e veio, como se diz, a mulher da moto veio colidir com ela. O local é de grande movimentação e outras colisões já foram registradas. Além disso, chovia forte no momento do acidente, o que pode ter colaborado para o descuido que resultou na batida. Estava chovendo muito, estava bem movimentado também a rua. Aqui é bem complicado, aqui quase toda semana é um acidente, um tombo de moto. E é muito movimentado mesmo, principalmente nos finais de tarde. Os socorristas do SAMU realizaram os procedimentos de imobilização da vítima e a encaminharam ao atendimento médico, com ferimentos pelo corpo, além de suspeita de fratura no braço. Muito bem, tá aí. Você tem que ter cuidado no trânsito, né? Muito cuidado no trânsito. Deixa eu falar para você do HNSF. Põe aí na tela, pode rodar. O Centro de Diagnóstico por Imagem, CDI, do HNSF, oferece toda a qualidade, eficácia e segurança necessária para a realização de exames de imagem. No CDI, você realiza ressonância magnética de alta precisão, tomografia 128 canais, raio-x, densitometria de corpo total e local, mamografia e ultrassom. O CDI do HNSF conta com uma infraestrutura completa e equipamentos de ponta aliados a uma equipe altamente preparada e capacitada para fornecer diagnósticos ainda mais precisos e seguros. HNSF, apaixonados pela vida. Nesta manhã, um ônibus afundou no asfalto da Rua dos Boiadeiros. Nossa equipe foi lá para mostrar isso aí para você. Põe na tela. O ônibus que ficou com uma das rodas dentro do buraco na Rua dos Boiadeiros, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Patos de Minas, é da Rota 6, que sai do bairro Califórnia e vai até o Distrito Industrial 3, em uma empresa frigorífica da cidade. A estrutura aqui da via Rua dos Boiadeiros, no bairro Nossa Senhora Aparecida, é bastante antiga, ainda construída com briquetes e não de asfalto convencional, como nos dias atuais. O motorista do transporte coletivo passava por essa rua quando foi interferido por outro motorista. Ele tentou jogar para este canto, mas acabou entrando em um buraco, até então pequeno. O ônibus acabou afundando na cratera e o veículo ficou entalado no local. Outro veículo veio até aqui para dar suporte aos passageiros que precisavam chegar ao seu destino. E neste exato momento, eles tentam retirar o ônibus, levantando com macacos. Um cidadão estava subindo aqui na contramão e ele parou o carro dele do lado aqui do ônibus. Aí, para não bater, eu joguei primeira e vim devagarzinho, tirando do carro dele. E aí tinha um buraco ali, bem pequeno. E ao passar nele, o buraco estava ocado, só que não dava para perceber que ele era pequeno. E aí a roda afundou dentro do buraco. O pessoal assustou na hora? Tinha 4 passageiros, até que eles não assustou não, porque eu estava devagarzinho, né? Eu estava de primeira. O ônibus se afundou bem na porta da casa da dona Aparecida, que contou que a rua é precária e não recebe manutenção da prefeitura. Aqui sempre tem furando uns buraquinhos, eles vêm, passam a massinha, lá no fundo fica tudo oco e acontece o que aconteceu hoje, né? E aqui é para todo lado, mas para ali não vai demorar não, vai ter mais 3 para arrebentar.
A dona de casa confessa que, além da rua, o mato alto também incomoda os moradores. É desse jeito, essa sujeira aqui, ó, de frente à minha casa, eu já limpei muitas vezes, mas meus irmãos, eu não dou conta mais, sabe, de fazer isso. E aqui nós não temos apoio de prefeito, de ninguém para ajudar nós, nem com limpeza, com nada. Isso aqui nós já não aguenta mais, isso aqui é humilhação demais, todo prefeito que passa, então vamos arrumar. Liga na prefeitura, liga no barracão, liga na prefeitura, fiscal vem olhar, vem dar uma ajuda, ajudar nós. Ninguém vem. Depois de 1h30 de trabalho, os funcionários da Pássaro Branco conseguiram retirar o ônibus e eles mesmos sinalizaram o local com galhos de plantas. Eu não vou dar um passo para vir tampar esse buraco, sabe por quê? Porque quando acontece isso, você tem que estar indo, tudo enquanto você liga para um lugar, vai lá, tem que ir e voltar. Minha mãe é acamada, ela tem 82 anos, ela depende de mim até com um copo d'água na mão. Só tem medo de abalar a estrutura, quebrar um muro da sua casa? Pode acontecer, né? Porque se começar a continuar chovendo, vai ficar pior, né? E acho que tá bem no rumo do meu esgoto ali, da minha caixa de esgoto, né? E minha casa já é simples. E se for caindo as coisas mais, se for prejudicando mais? O pedido é que eles venham aqui e resolvam... E eles vêm e tampam esse buraco mais depressa, né? Porque não pode ficar assim. Porque eu acho que a gente precisa, né, de ser socorrido. Olha, ficando o buraco aberto aí, com chuva, fatalmente vai solapar esse calçamento aí, né, esse briquete aí, e vai ter problema. Essas casas aí do entorno aí vão ter problema, né, com a infiltração de água aí. Nós já não temos rede pluvial e ainda com esses buracos aí para água entrar e vai solapando tudo por baixo, a gente sabe o trabalho que a água faz, né? Então, pode ter certeza que esse pessoal aí vai ter problema. Mas a Copasa informa que uma equipe irá até a Rua dos Boiadeiros, né, Roda aí, Paulinha, para eu... Obrigado, viu? A Copasa diz que vai lá na Rua dos Boiadeiros, né, nesta terça-feira, e se for constatada a responsabilidade da companhia, as providências para a solução serão tomadas de imediato. Eu acho que vocês vão atrás da Copasa, vocês vão atrás da prefeitura, de bobagem, vai atrás do bispo. Eu acho que é dele o problema, né? Tem um buraco na rua, entrando água, assoreando, o ônibus caindo lá dentro, vai na igreja. Não é problema da prefeitura, não é problema da Copa. Não, vamos lá para ver se o problema é nosso, porque se não for nosso, não vou pôr a mão e tal. Tem um cano de todo tamanho lá, embaixo do buraco lá, o buraco solapado. Brincadeira um negócio desse, né? Vamos lá arrumar isso logo lá, senão a gente vai ter que chamar o bispo mesmo, né? Porque não é possível. Às vezes o bispo benzendo lá, aí a gente resolve esse problema. Não sei como é que, sabe... Essa Copasa pode agir desse jeito aí, é impressionante, né? Mas enfim, será que ela não sabe que a rede dela está passando ali? Será que não viu a imagem, a rede dela passando ali? Será que não sabe? Mas enfim, se for lá e consertar, tá tudo certo. Vamos lá para o nosso WhatsApp. O senhor espera aí só um minutinho, viu? Vamos lá para o nosso WhatsApp. A Lourdes, boa tarde, Gui. Manda um abraço para todos de Contendas e também para o Matheus Borges, desejando boas férias para ele. Para eu, dona Lourdes, está entregue o seu abraço, tá? A Idelma Maria, minha mãe tem 77 anos, é aposentada por idade e recebe pensão de morte do marido, somando 2 salários mínimos. Ela tem que declarar o imposto. Vou ficar sabendo disso para a senhora, viu, dona Idelma? Vou procurar um especialista aí, vou perguntar para a doutora que acabou de sair daqui. Ela deve saber disso aí, vai trazer. Eu trago essa informação para a senhora. Eu fico devendo essa resposta para a senhora, viu, dona Idelma? Obrigado pela sua participação. Muito bem. E aí? Faço o que agora? Para onde eu vou, dona Paulinha? Muito bem. Então você está mandando eu embora, né? Faltando aí 20 minutos para a 1 da tarde. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado pela sua atenção. E amanhã tem mais. Meio-dia eu estarei aqui esperando você para mais um programa. Um abraço. Boa tarde. Tchau. Até a próxima, Gui.